Graça e paz, irmãos, bom dia. Vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 17. Então diz assim o texto bíblico: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E que ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ó Pai amado, estamos aqui diante de Ti e da Tua palavra, Pai, que foi lida. Pai, nessa manhã, rogamos aqui a Tua presença, ó Pai. Que Teu Espírito nos convença, ó Pai, do que vamos ouvir aqui hoje. Ó Pai, abre nossos corações, Pai, para que possamos entender. Pai, tira qualquer distração, Pai, da nossa mente, ó Deus. Possamos estar atentos, ó Pai, à voz da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Hebreus é um livro... Foi escrito por uma igreja que passava por momentos de sofrimento, perseguição. Ele teve o propósito de trazer uma breve exortação para esses irmãos, como vemos no capítulo 13, versículo 22. Provavelmente eram crentes que estavam desanimados pelas perseguições que eles passavam. Alguns queriam desistir da fé.
E nós vemos no capítulo 10, versículo 25, que alguns até mesmo já tinham se deixado de se congregar. Então é um livro escrito por um autor que conhecia bem o Antigo Testamento e que o público também conhecia bem as escrituras do Antigo Testamento. Então nós vemos várias citações ao longo de todo o livro e é um livro que nos ajuda muito a entender a Bíblia como um todo, a entender várias partes do Antigo Testamento e a ver como é que elas apontam para Cristo. Porque esse foi o propósito do livro de Hebreus. Como nós cantamos, olha para Jesus também. Nós lemos agora, olha para Jesus. Então esse é o foco do livro. No capítulo 1 e 2, nós vemos, ao longo do livro todo, ele desenvolve a ideia da superioridade de Cristo. No capítulo 1 e 2 nós vemos que ele diz que Cristo é superior aos anjos e mostra com vários textos das Escrituras porque Cristo é superior aos anjos. Depois, porque Cristo é superior a Moisés. Depois nós vemos que ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno, superior à linhagem sacerdotal de Arão. E é o mediador de uma nova aliança que é perfeita, eficaz e eterna, ao contrário da antiga aliança de Moisés. Então, a velha aliança, com todos os seus símbolos, ritos, era apenas uma sombra que apontava para a nova realidade das coisas, apontava para Cristo. E é assim que nós devemos ler todas as Escrituras, não apenas superficialmente, mas tentando ver como é que aquele texto nos aponta para Cristo, como é que aquele... Às vezes é um texto bem direto, que vai mostrar diretamente Jesus, às vezes é um texto que vai dar num caminho secundário, mas sempre vai apontar para Cristo. É sobre isso que a palavra de Deus fala. E é por isso que esse deve ser o nosso foco, Jesus. Então, se Cristo é superior a todas esses ritos da antiga aliança, não havia motivos então para os leitores desistirem, para abandonarem a fé, para voltarem a coisas antigas que eram inferiores, que não tinham mais validade quando Cristo veio. Então, se a nova aliança da qual fazemos parte é muito superior à antiga, nós também temos uma responsabilidade muito maior de perseverar e de não negligenciar essa tão grande salvação que Deus nos concedeu. É disso que o livro fala. O autor vai formando todo esse raciocínio, mostrando a superioridade de Cristo, e chega no capítulo 10, então, no final do capítulo 10, com um chamado à perseverança. Ele diz, capítulo 10, versículos 36 a 39, com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E assim que ele termina esse raciocínio até o capítulo 10, chamando-nos à perseverança na fé. Não há razão para desistir. E assim ele entra depois no capítulo 11, é um capítulo muito conhecido geralmente como os heróis da fé, que são assim apresentados. Nesse capítulo 11 é introduzido esse conceito da fé, o que é a fé, e é seguido uma lista longa, mas não exaustiva, não fala de todos, ele diz que não teria tempo para falar de todos, que eram pessoas imperfeitas e pecadoras como nós, mas que estão aqui citadas nas Escrituras como alguém que obteve bom testemunho pela fé. Ou seja, foram justificadas pela fé. Pessoas do Antigo Testamento, Antiga Aliança, foram justificadas pela fé. Alguns antes da lei, outros durante essa época da lei, mas mesmo debaixo da lei, as pessoas sempre foram justificadas pela fé, deixando claro que o propósito da lei sempre foi apontar para Cristo, para que pela fé no Redentor que viria, as pessoas fossem salvas. Então, capítulo 11 começa aqui, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. No versículo 1 e logo no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
E depois, mais tarde, o apóstolo João, também 1 João capítulo 5, versículo 4 a 5, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, essas definições de fé nos mostram o que é a fé, o que é a fé verdadeira. Há muitos que dizem que têm fé, mas não é essa fé. A fé tem a ver com crer, sim, ter convicções, certezas que não podem ser abaladas, mas é uma confiança incondicional em Deus, nas suas promessas, na sua palavra, que Ele transmitiu a nós. E é uma fé que nos dá esperança para vivermos hoje, para vencermos o mundo como Cristo venceu. E é por meio dessa fé, somente pela fé, é que podemos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é nessa fé, então, que somos chamados a perseverar, a continuar até o fim. E é assim que entramos, então, no capítulo 12, que nós lemos agora. E dentro dessas ideias todas que estão a ser desenvolvidas nessa Epístola de Hebreus, podemos ver que a grande ideia nesse capítulo 12 é que nós estamos numa jornada de lutas e sofrimentos nesse mundo, mas não devemos desanimar, pois Deus nos capacita a perseverar por meio da disciplina e da graça até alcançarmos a alegria que nos está proposta. Essa é uma frase que podem escrever, quem está a escrever, que resume o capítulo. Podem guardar essa ideia e eu vou estar a desenvolver isso tudo ao longo do texto. Mas fiquem pelo menos com essa frase, que é importante. Estamos numa jornada de lutas e sofrimentos nesse mundo, mas não devemos desanimar, pois Deus nos capacita a perseverar por meio da disciplina e da graça até alcançarmos a alegria que nos está proposta. Então, a primeira parte desse texto, versículos 1 a 4, fala de uma corrida e fala de um vencedor dessa corrida. No capítulo anterior, então, nós vimos que o autor apresenta uma lista de pessoas que completaram a carreira, que pela fé obtiveram testemunho de que agradaram a Deus. Ele descreve essas pessoas no versículo 38 do capítulo 11 como homens dos quais o mundo não era digno. E são essas pessoas que compõem essa grande nuvem de testemunhas que agora nos rodeia. Como diz no versículo 1 aqui: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse, portanto, é uma palavra que dá uma ligação do capítulo 11 para o 12. O capítulo 12 é a continuação, não está isolado. Então, essa nuvem de testemunhas está a falar de todas as pessoas que ele descreveu e de outras que ele não disse os nomes, mas disse que havia muito mais. Pessoas das quais o mundo não era digno. O autor encoraja assim os seus leitores que estavam desanimados pelas dificuldades que passavam por causa da fé, ao dizer que antes deles, já houve uma multidão de pessoas que passaram por coisas piores que estão descritas e mesmo assim terminaram a corrida com honra. Enquanto os leitores dessa carta ainda não tinham sequer enfrentado a morte, por isso que estavam a ler, não é, a carta, como o autor também relembra no versículo 4, ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado. Houve alguns, que ele descreve no capítulo 11, que foram torturados, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, foram mortos pela espada e outras coisas semelhantes. Mas eles tinham fé e depositaram toda a esperança na ressurreição que lhes estava proposta e por isso escolheram enfrentar todas essas adversidades. Então não havia razão para os leitores dessa carta dos Hebreus para estarem desanimados ou desistirem da fé. O texto de Hebreus 11 também é, para nós, uma grande fonte de ânimo nos dias de hoje, quando estamos desanimados, seja pelas provações da vida, seja na nossa luta contra o pecado, e achar que nunca vamos conseguir chegar ao fim da carreira que nos está proposta. Principalmente quando olhamos à nossa volta e vemos algumas pessoas que nós admiramos muito alguma vez, eram pessoas que eram exemplos de fé, até que dizíamos que eram homens de Deus e que de repente naufragaram na fé.
alguns abandonando a fé, outros cometendo pecados, escândalos que envergonharam o Evangelho publicamente. Tem havido muitos casos assim, ainda vai haver muitos outros casos. Então é importante olhar para esses exemplos do passado, dessas pessoas que chegaram até o fim, das pessoas que Deus em sua palavra quis deixar aqui registrado como pessoas que o próprio Deus testemunha a seu respeito. Nós podemos ler esses 2 versículos no capítulo 11. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Então morreram na fé, chegaram ao fim e mantiveram a fé sem ter as promessas concretizadas na sua vida. O que é algo interessante para nós pensarmos, porque nós queremos ver as promessas a se concretizarem agora ou hoje, enquanto nós estamos vivos, mas muitas promessas que não vão se concretizar agora. E eles, no entanto, mantiveram a fé sem ver cumprimento de promessa, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esse ver de longe é o olhar da fé que eles tinham, e por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O próprio Deus dizer que não se envergonha, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, é algo muito bonito para nós vermos, nós pensarmos, e que nos dá ânimo, sim, para nós não desanimarmos. Esse era o propósito do autor de Hebreus. Outra pessoa também foi o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, escrita já no fim da sua vida, no capítulo 4, versículos 7 a 8. Ele diz sobre si mesmo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então Paulo tinha essa consciência, e novamente a linguagem da corrida aqui, ele chegou ao fim dessa corrida, guardou a fé, perseverou até o fim e sabia do galardão que lhe estava proposto. Então são exemplos de pessoas que, sim, apesar de muitos naufragarem no meio do caminho, é possível chegar até o fim, sim. Meus irmãos, mas apesar disso, eu estou a falar disso, mas o foco, como nós vemos no próprio segmento do texto, não eram era a nuvem de testemunhas. Eles foram pessoas, sim, guardaram a fé até o fim, são exemplos para nós, mas eram pessoas como nós, precisavam ser aperfeiçoadas, eram pecadores, precisavam do Redentor também, e é por isso que agora o autor nos lembra de Jesus, que venceu a corrida e está agora coroado de honra, sentado à direita do trono de Deus. Vamos aos versículos 2 a 3, de novo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus, então, quando esteve aqui na terra, ele passou também por essa corrida. Ele teve que, agora está sentado à direita do trono de Deus, já venceu, mas teve que suportar aqui a cruz, teve que suportar a oposição dos pecadores, teve que sofrer até a morte. Ele passou por tudo isso de forma voluntária, abrindo mão da sua glória para sofrer o preço dos nossos pecados e para nos salvar. Ele suportou tudo isso pela alegria que lhe estava proposta, e ao contrário dos outros exemplos de fé, ele viveu uma vida perfeita. Ele mesmo é o aperfeiçoador daqueles a quem ele dá fé. E é para Jesus que devemos olhar, meus irmãos. Esse é o foco, então. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, mas o nosso foco deve ser em Cristo e não nas pessoas. Ele é que nos fortalece, é para Ele que nós devemos olhar, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Os demais vencedores só venceram porque Jesus também lhes deu fé. Então, mesmo sendo exemplos de pessoas santas, pessoas santificadas, que viveram vidas... nós lemos na Bíblia a descrição de pecados, de falhas que eles cometeram, mas foram exemplos de fé. Mas eles não podem ser nossos mediadores. E é importante sempre lembrar disso
quando falamos de outras pessoas, as pessoas não podem substituir o lugar que somente Cristo tem. Somente Cristo é chamado aqui o autor e o consumador da nossa fé. Se olharmos apenas para exemplos, nós jamais vamos ter forças para vencer a corrida, para chegar até o fim, se olharmos apenas para outras pessoas que fizeram, porque a luta contra o pecado é grande, é intensa, é forte, e somente Jesus é que vai nos dar forças para vencer. E lembrando que esse é o foco do livro de Hebreus. Por exemplo, quando fala que Jesus é superior a Moisés, ele não está a dizer que Moisés não foi um homem de Deus e que Moisés teve um papel importante. Teve sim, mas Cristo é muito superior a isso. Então, apesar de todos esses bons exemplos aqui que nós vemos, Cristo é muito superior a todos eles também. Essa é a ideia que o autor queria dizer. E como nós também, lembrando aqui Mateus capítulo 17, também fala lá de Moisés e de Elias, fala de Jesus, e depois a nuvem cobre todos e só Jesus torna-se visível. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Elias, Jesus é maior do que a lei, maior do que os profetas. Ele é o Filho amado de Deus e é Ele que devemos ouvir, somente a Ele devemos recorrer, juntamente com todos que invocam o seu nome. E Ele está vivo, Ele morreu, Ele sofreu e Ele está vivo, já ressuscitou. Os outros ainda aguardam a ressurreição dos justos, mas Jesus está vivo. Portanto, é só a Ele que nós devemos orar, falar, recorrer a Ele. Ele é o nosso Salvador. Meus irmãos, e como Jesus suportou tudo isso, Ele suportou pela alegria que lhe estava proposta, nós também temos uma grande alegria que nos está proposta. Nós fomos também relembrados naquele texto de Mateus capítulo 17, que nos animou com a realidade da ressurreição dos nossos corpos, não com esse mesmo corpo, não é voltar à vida. Há muitas pessoas, quando nós falamos de ressurreição, eles até nem querem, não é? Porque acham que vai ser a mesma coisa, a mesma vida que vamos ter agora, não querem viver essa vida duas vezes, mas não é assim, nós sabemos que não é assim. A ressurreição não é meramente voltar a ter uma segunda vida. Se fosse assim, não valia a pena, não é? É claro que a ressurreição é um corpo muito melhor do que esse, é algo muito melhor, glorificado, e é por isso que nós temos essa esperança de viver uma vida em perfeição ao lado de Deus, Jesus, passar a eternidade com Ele. Então que alegria maior do que essa que nos espera. Não é dinheiro, não é bens materiais nessa terra, não é uma vida melhor nessa terra, não é essa alegria que nos espera. Jesus deixou bem claro que nesse mundo nós vamos ter aflições. Então não é a olhar para esses prazeres dessa vida que nós vamos encontrar forças para percorrer a corrida. Não. É uma alegria que nos está proposta ainda no futuro. Nós já podemos ser participantes de algumas coisas agora, mas só vamos plenamente usufruir disso quando Deus nos redimir do nosso corpo corruptível, quando ressuscitarmos, quando estivermos com Ele. Então essa é a nossa alegria, essa é a fonte do nosso ânimo. No versículo 10 o autor relembra que nós seremos participantes da santidade de Deus. Pedro também fala sobre isso, nos tornamos participantes da natureza divina. Podem anotar 2 Pedro 1:4, depois lerem. Paulo também relembra em Efésios 1:3, fala de que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então há muitas promessas que estão prometidas e que possivelmente, como várias gerações passaram também, nós vamos morrer sem ver a concretização dessas promessas. Agora, será que vamos guardar a fé até ao fim ou vamos desanimar porque Jesus ainda não voltou até agora? Então temos que ter isso em mente. Várias pessoas antes de nós guardaram a fé até ao fim, viveram muito mais do que nós e foram fiéis, perseveraram mesmo sem ver o cumprimento da promessa. Então, meus irmãos, é por essa razão, nós temos motivos para perseverar, para deixar de lado aquilo que nos embaraça. Esse é o mandamento: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança essa corrida que nos está proposta. Então, que embaraços podem ser esses? O nosso próprio pecado é um embaraço grande, as lutas que nós passamos, os desânimos, mas também as distrações dessa vida.
seja o nosso desejo conflituante entre querer ter uma vida boa aqui na Terra, acumular riquezas aqui na Terra, e o nosso desejo de estar no céu. Às vezes são desejos que ficam em conflito em nossa mente. Seguir a mesma onda do mundo, que é, vou ter uma carreira, um emprego, vou lutar para isso, e ficamos só focados naquilo, esquecemos que isso não deve ser nosso objetivo. Nossos sonhos não devem ser esses sonhos, não é simplesmente eu tenho um sonho de ter uma grande carreira, mas é um sonho muito vazio no fundo, são distrações. Se nós alcançarmos isso, amém, Deus tem um propósito para isso, mas esse não deve ser o nosso foco. Isso também são distrações da vida, riquezas, confortos, bens materiais, que a nossa sociedade moderna está tão, fez isso tão bem, não é? Se nós compararmos a história passada, das gerações passadas, hoje nós temos tanto conforto nesse mundo, tanto conforto que as gerações nunca tiveram, tantas coisas mínimas que hoje nós não damos importância nenhuma, porque é natural para nós. Nas gerações anteriores não foi assim. Tiveram que lutar muito mais, tiveram que enfrentar muito mais. E isso também é um perigo para nós, o conforto que nós adquirimos ao longo de todos os anos da existência da humanidade, sempre procurando ter uma vida melhor aqui. Mas não devemos esquecer que nós somos peregrinos, como essas pessoas, esses exemplos de fé tinham sempre isso em mente. Somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Temos que ter isso em mente, não deixar que nada nos atrapalhe na nossa corrida, que nada deixe essa corrida lenta e penosa, que não fiquemos descansados ou desanimados. E lembrando dessa ilustração da corrida, por exemplo, um atleta, o que é que lhe atrapalha? Os quilos extras atrapalham o atleta, fast foods e coisas assim atrapalham, torna a corrida difícil, ele vai se cansar mais rápido. E assim também é com a nossa vida. Se nós temos essas coisas a nos distrair, a nossa corrida vai ser muito mais penosa, vai ser muito mais difícil. Mas se olharmos para Cristo, que é o nosso alvo, em vez de focarmos nessas distrações à nossa volta, então vai haver uma ajuda do Pai para nós. E essa ajuda que nós vamos ver agora nos versículos 5 a 11 é a disciplina como uma capacitação. O autor relembra o texto de Provérbios 3, 11 a 12, que aqui é citado nos versículos 5 a 6 do capítulo 12 de Hebreus. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, e agora a citação: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então o autor traz esse texto como uma exortação vinda diretamente da parte de Deus para os seus filhos. Algumas traduções da Bíblia traduzem essa ideia de exortação como uma palavra de ânimo. Porque é isso que significa, uma palavra de ânimo. Transmite bem o que o texto quer dizer. A disciplina é uma palavra de ânimo para nós. É assim que nós devemos encarar a disciplina, a correção de Deus, como uma demonstração do seu amor para nós, mesmo sendo algo doloroso. E de fato é doloroso, sim. Nós vemos esse termo no versículo 6. O Senhor açoita a qualquer que recebe por filho. Então nós às vezes podemos ter medo dessa palavra açoite. A nossa sociedade tem evitado falar essas coisas. Por exemplo, quando tem condenado os pais que querem castigar, disciplinar fisicamente os seus filhos. A sociedade não suporta mais essa ideia de açoitar, de doer mesmo, não é? É algo doloroso. Mas é um ensino bem claro na Bíblia, é algo que o próprio Deus, como nosso Pai, faz conosco. Ele nos açoita, nos traz dor, com o propósito de mostrar o seu amor para nós, de nos corrigir. E se Deus é o Pai perfeito, faz isso, nos corrige por meio da dor e do sofrimento, também os pais terrenos nunca devem perder esse foco. Então, cuidado com aquilo que o mundo diz. O nosso modelo não é o mundo, não é as coisas do mundo, é o próprio Deus, a paternidade de Deus. Então, é assim que devemos encarar essas coisas. Então, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrige?
versículo 7. A disciplina é para todos os filhos de Deus. Se Deus não nos corrige ou disciplina, então não somos de fato filhos dele. Então alguns pais não disciplinam os seus filhos hoje, não disciplinam fisicamente os filhos, mas naquela época era algo que eles assumiam como normal. Que filho há que o pai não corrija? É natural que o pai queira corrigir o seu filho para mostrar o seu amor, porque um filho que não é corrigido vai crescer um filho rebelde, vai crescer de acordo com os desejos do seu coração, e a vara, o açoite, ele vai corrigir isso no coração da criança, e assim também conosco. E se nós não formos disciplinados, o versículo 8 diz claramente: mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, meus irmãos, vamos ter isso em mente. Se Deus é nosso Pai de fato, nós vamos precisar ser disciplinados. Há muitas pessoas que não conseguem entender como um Deus de amor pode enviar uma doença, uma tragédia, um acidente, permitir que alguém perca o emprego, fique sem sustento, que enfrente uma crise ou qualquer coisa de ruim. Mas isso é exatamente a prova do amor de Deus para os seus filhos. Muitos se limitam apenas a dizer que Deus permitiu, mas é mais do que isso. Nós sabemos que é mais do que isso. Nós queremos que o nosso Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, que Ele está ativamente, não é passivamente, Ele está ativamente a trabalhar na nossa santificação. E Ele vai usar o que Ele quiser, o que Ele achar que é necessário, que Ele vê que é necessário para nos tornar santos. E de fato a maior parte das vezes é por meio do sofrimento, das doenças, das humilhações que nós passamos na vida, que nós finalmente olhamos para Deus, nos aproximamos dele. Não é quando a vida está tudo bem, quando temos todo o conforto. Nestes momentos é muito mais difícil buscar a Deus. Quando está tudo tranquilo, tudo calmo, tudo corre como nós queremos, a tendência é que nós nos afastemos de Deus. Infelizmente é assim. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, nós tendemos a nos aproximar de Deus, a nos desapegar desse mundo. É nestes momentos que nos lembramos que somos peregrinos, que nossa pátria é celestial. Quando as coisas começam a correr mal aqui, começamos a ver injustiças, as coisas não correm como nós planeamos, então nós lembramos: mas espera, eu não sou cidadão desse mundo, eu sou cidadão da pátria celestial. Eu estou aqui não como um cidadão desse mundo para tentar ir atrás dos meus direitos, mas em última análise eu sou embaixador do reino de Deus, em primeira análise também. Essa é a minha identidade. Eu sou um cidadão do reino de Deus, eu sou embaixador, eu estou aqui nesse mundo com uma missão. Eu não sou como qualquer pessoa desse mundo, não é para ficar a me comparar com as pessoas desse mundo. Então é nestes momentos assim de sofrimento que nós percebemos que nós somos pó. Nós não somos iguais a Deus, por mais que nós tentemos deixar tudo sob o nosso controle. E o homem, nós vemos isso na sociedade, quer mostrar que está sob o controle, e nós vemos nessa pandemia que não está, mas eles gostam de dar a sensação de que estão. Mas nós sabemos que ninguém está no controle, nenhum homem está no controle de nada. E nesses momentos nós percebemos que somos completamente dependentes da graça de Deus. Eu estou a falar para nós, eu estou a falar nós, igreja, nós filhos de Deus. O sofrimento para o mundo vai ter outro propósito. Deus pode usar a mesma situação, por exemplo, essa pandemia, como ir a juízo dele para aqueles que são desobedientes contra os filhos do mundo, mas pode usar isso também como disciplina para nós, e os propósitos vão ser completamente diferentes. Alguém do mundo que vai passar por esse sofrimento, eles não vão pensar em Deus, não vão atrás de Deus, vão ficar até revoltados, rebeldes, irados. Mas conosco não deve ser assim. Nós devemos encarar isso, essas dificuldades, devemos encarar como graça de Deus, como disciplina de Deus para nós. Então, meus irmãos, o sofrimento tem sim muito benefício para nós. É doloroso sim. Ninguém gosta de passar, mas é necessário. E é assim que nós devemos encarar o sofrimento da nossa vida. Eu sei que há pessoas aqui que passaram por sofrimentos muito piores do que eu passei, mas eu estou apenas a dizer o que eu creio pela palavra de Deus. Eu vivi muito pouco ainda e sei que
nessa vida vou passar por coisas piores, mas temos de estar preparados, e é uma exortação de Deus para nós. Eu queria lembrar também de 2 textos bíblicos que mostram 2 pessoas que sofreram para o seu próprio bem. O primeiro está em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Fala do próprio Filho de Deus, que embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E no Salmo 119 nós vemos esse salmista que diz: antes de eu ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Foi bom para mim, ele mesmo diz que conhece isso, foi bom para mim ter sido castigado. E escreve aquele salmo maravilhoso, aquele hino em louvor à palavra de Deus, mostrando todo o seu amor. Ele não nasceu assim, ele não nasceu com esse amor todo pela palavra de Deus que ele demonstra nesse salmo. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Ele teve que aprender por meio da dor, do sofrimento, a amar a palavra de Deus. E nós sabemos que também é conosco assim. Ninguém tem esse amor assim tão grande, tão profundo, sincero, simplesmente porque quer, porque sim, porque nós temos o pecado em nós e é preciso passar por determinadas situações para aprendermos a valorizar a Deus e a sua palavra. Então, no versículo 11, continuando no texto de Hebreus, e na verdade toda a correção presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos exercitados por ela. Então esse texto, além de trazer essa ideia que nós já falamos, de que a disciplina é dolorosa, não é motivo de tristeza, não é motivo de alegria, é de tristeza no momento, ela produz um fruto de justiça e de paz, mas traz aqui uma ideia que é ser exercitado por ela. E traz uma nova ideia aqui, que a disciplina então não vai ser sempre uma ação única naquele momento, que faz uma coisa, uma disciplina corretiva, mas também traz uma ideia de um exercício. Então não vai ser apenas um sofrimento punitivo de Deus, mas também vai referir-se, a palavra disciplina também se refere a todo um estilo de vida, todo o estilo de vida de como devemos viver nesse mundo e andar em obediência à vontade de Deus. E quando for necessário, sim, Deus vai usar a vara, vai usar o açoite, vai usar o que for preciso em alguns momentos da vida, mas não significa que em todos os momentos da nossa vida vai ser sempre assim, mas em todos os momentos da vida devemos ser exercitados pela disciplina da vontade de Deus. Então viver uma vida disciplinada, voltando para a ilustração da corrida, é como o exercício físico. O atleta só vai conseguir chegar até o fim da corrida sem desfalecer, sem desanimar, sem cansar, sem parar, se ele tiver sido exercitado, se ele estiver em forma. E por isso ele vai precisar de disciplina, de exercício físico. E também nós, sem a disciplina de Deus, jamais chegaremos ao fim vitoriosos por causa de todo o peso do pecado que nos atrapalha. Porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Versículo 14. Viver uma vida disciplinada é uma grande ajuda na luta contra o pecado. E à medida que nos exercitamos na disciplina, tendo a graça de Deus como combustível, esse peso vai se tornar cada vez menor e vamos correr mais livremente até o nosso alvo, que é Jesus. É por isso esse título, a disciplina como capacitação, é a disciplina de Deus que vai nos capacitar a chegar até o fim, até o nosso alvo final. Então, qual deve ser a nossa reação à disciplina de Deus? Primeiro, devemos ser gratos, porque se Deus nos disciplina, isso é um motivo de ânimo para nós, apesar de gerar tristeza no momento, nós devemos rapidamente encarar as dificuldades que recebemos como disciplina de Deus, então lembrar que é Deus que está a fazer isso para o meu próprio bem, então isso deve nos trazer ânimo, deve nos trazer conforto. Às vezes eu não vou lembrar disso por mim mesmo, vai ser preciso um outro irmão falar comigo, me exortar, relembrar essas verdades.
Então Deus nos ama tanto, está tão empenhado a nos tornar santos, a nos libertar dos nossos pecados, que Ele mandou isso para o nosso próprio bem. Então devemos ser gratos a Deus. A segunda ideia no versículo 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Versículo 9. Além do que tivemos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então essa ideia de sujeitar a Deus no momento da disciplina, de receber as dificuldades da vida se sujeitando a Deus, em vez de murmurar. Quando nós passamos por dificuldades, a nossa tendência é essa, é murmurar, porque as coisas não correram como nós queríamos, ou como nós desejamos, como nós achamos que era o melhor. Mas como é que nós nos sujeitamos a Deus? Quando aceitamos aquilo, quando mostramos gratidão, quando adquirimos essa perspectiva de vida, de que eu não vou murmurar quando algo não correr como eu quero, eu vou aceitar isso como disciplina de Deus. Então isso mostra que eu estou a sujeitar a Deus, que eu reconheço que Ele é soberano sobre todas as situações da vida, que Ele enviou aquela situação, permitiu aquela situação por um propósito específico. Então assim eu me sujeito a Deus. Já se eu continuar a murmurar sempre que surgir algo que não corre como eu quero, isso mostra uma rebeldia, que é o contrário de sujeição. Então precisamos nos sujeitar a Deus, irmãos, como Ele diz, para vivermos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós encontramos vida. E a disciplina vai alcançar o seu papel e vai transformar aquela área da nossa vida que precisava ser transformada. Isso só vai acontecer quando nós nos sujeitamos a Deus, quando aceitamos a disciplina. Senão terá sido, provavelmente vai ter sido em vão. Se eu me rebelo contra Deus, Ele me disciplina, eu continuo a me rebelar contra Ele. E isso acontece muitas vezes quando um pai disciplina o seu filho. Às vezes a disciplina não dá aquele efeito porque o filho não se sujeita ao pai, se rebela ainda mais, e ainda mais, e fica cada vez pior. Também há esse risco. Mas por isso que também nós temos um papel ativo também, de quando Deus nos disciplina, eu me sujeito a Deus e assim a disciplina alcança o seu objetivo na nossa vida. Então, meus irmãos, não devemos desanimar nas dificuldades dessa vida e na nossa luta contra o pecado, porque o nosso Deus e Pai está a nos ajudar e a nos capacitar para vencer essa corrida. Devemos nos alegrar e nos sujeitar a Ele. E, por fim, essa parte dos versículos 12 a 17, a santificação na prática, começa aqui com portanto, outra vez. Então ele desenvolve aqui um raciocínio da disciplina, portanto, há algo que nós devemos fazer. Somos lembrados então, outra vez, que devemos sim nos sujeitar, começando por essa mudança da nossa mentalidade, mas também com algumas atitudes práticas. E os versículos 12 a 13 são mais citações aqui do Antigo Testamento. Podemos ler diretamente nos textos originais. Isaías 35, versículo 3. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. E Provérbios 4, 26 traz essa ideia que está no versículo 13, mas podemos ler os 25 a 27. Os teus olhos olhem para a frente, que também é uma ideia que está aqui no livro de Hebreus. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Não olhar para distrações, para o que está à nossa volta. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Então, essas citações, outra vez, nos trazendo aqui, encaixadas dentro desse contexto da corrida, fazem todo o sentido também. E trazem a ideia do quê? Fortalecer, tornar a levantar as mãos cansadas, joelhos desconjuntados. O que é que isso quer dizer? Então, se há necessidade de fazer alguma coisa, se as mãos estão cansadas, se os joelhos estão trementes, desconjuntados, então é alguma coisa do passado dessa corrida que causou isso. Então tem a ver com tratarmos o nosso passado, como são coisas que nós fizemos que estão a afetar agora o nosso presente, nos deixando fracos e desanimados e nos impedindo de correr
a corrida que nos está proposta. Alguém que está com os joelhos tremendos não vai conseguir correr. Então é preciso corrigir o que é que levou a isso. E o próximo versículo, fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Traz uma ideia do futuro, de eu tomar atitudes agora no presente, tanto para resolver o passado, como para impedir que estes mesmos erros do passado se repitam no futuro. Então vou tornar o meu caminho plano, o meu caminho mais fácil, dessa forma, tornar a estrada desimpedida, mas não somente para mim, mas também como uma forma de ajudar os outros, como o versículo aqui já em Hebreus ele acrescenta essa ideia, de tornar a estrada dos outros mais fáceis. Isso nos lembra de que os nossos pecados não afetam somente a nós mesmos, afetam também a vida de toda a igreja. Então, da mesma forma, se alguém da igreja anda em vitória contra um pecado, vai ser de ajuda para outro que está a passar pela mesma luta. E, por outro lado, se alguém cai, também vai ser sempre mais difícil para o outro também andar em vitória. Nós temos esse papel na vida uns dos outros e por isso também nossa responsabilidade de buscar santificação não é somente algo para o nosso próprio benefício, mas é para o benefício de toda a Igreja de Deus. Então, meus irmãos, sobre essa parte do passado, relembrar-se, sondar sempre a nossa vida para que não haja nenhuma pendência, olhar para o nosso passado e ver se nós todos cometemos erros no passado, com certeza, mas lembrar-se, esses erros que eu cometi eu já me resolvi primeiramente diante de Deus, eu já confessei meu pecado. Se foi com alguém, algum relacionamento destruído, será que eu já fiz o que era possível, já houve reconciliação, já houve perdão? Ou será que ainda falta uma conversa, ainda falta uma coisa que precisa ser feita, a restituição de alguma coisa, às vezes? Se há algo do nosso passado que precisa ser feito, então que seja feito logo, depressa, para que não se torne um impedimento na nossa vida presente. Então, sondem sempre os corações diante de Deus. Quando chegarem diante de Deus, pensem sempre se há alguma coisa que precisa ser resolvida. Resolvam o mais rápido possível. Não deixem para amanhã o que podem resolver hoje. E essas coisas não devem nos deixar vacilantes na nossa jornada. Depois ele continua, então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É mais uma exortação que também é repetida em outros textos, seguir a paz naquilo que depende de nós, buscar sempre ter paz uns com os outros. Depois, no versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Também, outra vez, o nosso papel de cuidar uns dos outros, seja ajudando a fazer caminhos direitos para os seus pés, seja cuidando também para que a amargura não seja presente em nossos relacionamentos. O mandamento que Jesus nos deixou é amar o próximo. Então a amargura é o oposto disso, a amargura mata o amor, a amargura mata a paz com todos. Então é preciso ter muito cuidado. Anotem também esse versículo, Deuteronômio 29, 18. Essa raiz da amargura, essa ideia também vem daí. É uma raiz venenosa, é algo destruidor, algo que faz o nosso coração se desviar de Deus, e é algo que não fica somente em nós. Se um de nós está a cultivar amargura em seu coração, é algo que vai se espalhar, vai contaminar a muitos, porque nós somos corpo, nós somos igreja. Então, outra vez, se eu estou a alimentar isso, não pensem que é só para o meu próprio mal, isso vai afetar a vida dos outros. Então, muito cuidado com a amargura. Outra vez, se há alguma amargura é porque houve algo que não foi tratado, houve uma falta de perdão. Então precisa ser tratado, porque a amargura é algo gravíssimo, é algo que nos priva da graça de Deus. Devemos cuidar uns dos outros para que ninguém seja privado dessa graça de Deus. Sem a graça de Deus, que é o combustível, nós jamais vamos ter energia nenhuma para correr, para dar um passo sequer nessa luta. Nós somos completamente dependentes da graça de Deus. Por nossa própria força, não conseguimos dar nenhum passo. Então,
que ninguém fique privado. A amargura vai nos prender, vai nos bloquear completamente. Então, muito cuidado. Cuidemos uns dos outros para que ninguém seja separado da graça, para que ninguém seja obstinado em algum pecado. É nosso dever repreender uns aos outros, estar atentos ao que se passa, corrigir, lembrar o Evangelho, chamar ao arrependimento para que a graça de Deus então possa fluir livremente dentro da nossa igreja e nos torne uma igreja santa, uma igreja comprometida com Deus, uma igreja que está a fazer a sua missão, uma igreja onde Deus habita, somente com a graça de Deus. Que não haja nenhum pecado a impedir isso em nosso meio. E cuidado, por fim, com o exemplo de Esaú. É alguém que desprezou a sua primogenitura em troca da satisfação do desejo da carne por comida, que ele é chamado como um fornicador ou profano. Profano é alguém incrédulo, alguém que não foi santificado. Então, muito cuidado, principalmente com esse pecado. O próprio texto traz a imoralidade, mas qualquer pecado ele também traz essa ideia de satisfação momentânea. Nós precisamos sempre lembrar dessa história de Esaú exatamente por isso. Ele era o filho mais velho. Naquele tempo, ser o filho mais velho, o primogênito, significa que ele tinha direito a mais bênçãos, não é, do que o irmão mais novo, a uma porção maior, e no entanto ele desprezou isso, desprezou por um prato de comida. Chegou cansado do campo, com fome, queria comer, o irmão enganou, fez essa troca, e ele desprezou completamente por um prato de comida, por uma coisa momentânea. Então é isso que acontece conosco e precisamos ter muito cuidado. Quando caímos em algum pecado, nós estamos a desprezar essa alegria que nos está proposta em troca de um minuto de um prazer temporário do pecado. Mas essa satisfação momentânea em nada se compara com essa grande alegria, com as bênçãos espirituais que herdaremos com Cristo. Então, cuidado para não trocarmos pequenos momentos de prazer, satisfação do pecado por a nossa grande alegria eterna com Deus. Esaú não achou lugar de arrependimento, ele quis herdar a bênção, buscou com lágrimas, mas ele não se arrependeu de ter trocado o direito dele a essas bênçãos por um prato de comida. Então, cuidado também conosco, não vai adiantar. É sempre importante lembrar disso. No dia do juízo não vai adiantar estar a chorar e querer entrar no reino de Deus, falar Senhor, Senhor e tudo mais, e querer só as bênçãos, quando o momento de arrependimento é agora. Todos nós pecamos, todos nós em algum momento trocamos esse gozo que estava proposto pelo prazer momentâneo do pecado, e hoje estamos vivos. Então hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia de reconhecermos isso, arrepender do pecado, e não é simplesmente querer as bênçãos, chorar pelas bênçãos, é arrepender do pecado. Então cuidado para que ninguém de nós endureça o coração diante de Deus. Há muitos que têm essa ideia que no final vai correr tudo bem, no final vai dar certo, no final podem clamar pela misericórdia de Deus, mas não é no final. O dia do arrependimento é hoje. Não sabemos se vai haver um amanhã, o dia é hoje. E meus irmãos, então, o capítulo continua. Eu não vou continuar a expor o capítulo, mas podem ler em casa, depois até o versículo 29, até o final do capítulo. Comparando a antiga aliança com a nova, que é muito superior. Podemos comentar também um pouco na quarta-feira, podem todos ler em casa e trazer algumas ideias do tanto do que foi ouvido aqui hoje, como dessa parte final do capítulo, que é uma continuação. Eu queria somente ler duas exortações que estão no versículo 25 e depois dos 28 e 29. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Depois, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então é um texto que ao mesmo tempo mostra
o Deus que é um fogo consumidor, a santidade tão grande de Deus, mas é um Deus que dá graça e nós devemos reter essa graça, que é o único meio pelo qual podemos servir a Deus de modo agradável, mas sempre com essa consciência, nunca esquecendo que Deus é um fogo consumidor. Por isso é que devemos servir com reverência, com santo temor. E é assim que ele termina o capítulo. Meus irmãos, essa é uma palavra então de exortação para a igreja, uma palavra de ânimo, assim como o autor queria trazer também para os irmãos naquele tempo. É isso que eu quero deixar essa manhã. Eu sei que cada um de nós tem passado por lutas contra os seus pecados e contra o mundo, contra as tentações do mundo. Ainda vamos passar por muitas aflições e eu sei disso, sei que os irmãos estão a passar também e muitos desanimam, muitos acham que não há solução, acham que não há vitória, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vamos perseverar pela perseverança. Deus não se agrada daqueles que não perseveram, daqueles que abandonam a fé. Então, pela perseverança podemos chegar até ao fim, podemos obter também esse testemunho de que agradamos a Deus, podemos ouvir no futuro Deus dizer: servo bom e fiel. E é isso que eu creio que é isso que todos nós queremos ouvir um dia da boca de Deus, chamar assim. Então vamos nos animar nessa corrida. Jesus venceu o mundo pela fé, nós vencemos com Ele. Não desanimemos nessa jornada, corramos juntos essa corrida, ajudando uns aos outros. Não estamos sozinhos, somos igreja. Temos que buscar, uns podem estar mais à frente, outros mais atrás, mas estamos juntos nessa corrida. Devemos olhar para Jesus, autor consumador da nossa fé, e lutarmos com os outros. Eu quero terminar agora só com a leitura de um texto, depois vamos cantar o próximo hino, que fala também de olhar para Cristo. O texto que eu vou só ler, não vou comentar, depois podem meditar nesse texto em casa, acho que todos conhecem, mas é um texto que reflete bem a ideia dessa mensagem. Filipenses 3, de 7 a 14. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém.